Então tá, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Hoje nós vamos fazer essa revisão geral. Tentaremos pegar alguns pontos principais de doutrina, de princípios, desde a última recuperação que nós tivemos, que foi no comecinho de abril. Então vamos pensar alguns pontos, comentários serão muito bem-vindos. Qualquer impressão que tenham durante esta aula, nós gostaríamos muito que vocês compartilhassem conosco. É deles. Certo? Perguntas, dúvidas, é só abrir o microfone e já fazer a pergunta. Tá? Então vamos começar com Marcos 7. Marcos 7 tem uma história interessante de Jesus Cristo quando ele estava sentado à mesa e muitos fariseus estavam observando o que Jesus Cristo estava fazendo. Vejam no versículo 2, que diz o seguinte: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os repreendiam. Não devemos pensar aqui que era uma lavagem higiênica, como aprendemos muito durante a pandemia de Covid-19, mas era uma lavagem ritualística, uma lavagem simbólica. E vejam que tudo começou porque eles, os fariseus, repreendiam alguns discípulos de Jesus Cristo. É interessante a gente notar que a palavra em português aí que foi traduzida para repreender, em inglês, é achar falta, apontar defeito. Então vejam que a gente às vezes é muito bom em achar falta, em apontar defeito. Vejam o que o elder Marvin J. Ashton fala sobre apontar faltas, achar defeitos. E ele diz o seguinte: nada é mais fácil do que achar falta. Não se precisa de talento, não se precisa de abnegação, não se precisa nem de cérebro para se estabelecer no negócio de resmungar. Tá? Então, é a coisa mais fácil do mundo é achar faltas uns nos outros. E a gente vai ver como essa discussão virou a favor dos discípulos de Jesus Cristo e do próprio Jesus Cristo. Vejam aí no versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos. Então, muitas vezes, na nossa prática do evangelho, a gente quer, ao invés de realmente focar em Jesus Cristo, a gente quer conservar tradições de antigos. A gente coloca as nossas próprias regrinhas, adaptando o evangelho para o que a gente acha que ele é, e termina com isso julgando os outros e achando faltas uns nos outros. Quem poderia me dar um exemplo de como a gente às vezes quer respeitar mais a tradição dos antigos do que o próprio evangelho? Quem pode? Só abrir o microfone rapidinho e falar, como a gente às vezes se preocupa mais com as tradições dos antigos do que com o próprio evangelho. Tá, mas como assim? Como assim? Eu vou começar a dar um exemplo. Na minha casa a gente não bebe Coca-Cola porque a gente acha que é contra a palavra de sabedoria. A gente às vezes respeita mais uma tradição nossa do que o evangelho de Jesus Cristo. Ah, não seria aquelas leis cercas lá que já foi falado uma vez? Ok, como já discutimos, né? Às vezes nós próprios colocamos as nossas leis acima das leis de Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não perca a visão do evangelho de Jesus Cristo, tá? E aí, a gente também não deve achar que essas discussões que Cristo
tinha com os fariseus eram sempre belicosas, ou seja, querendo confusão. Não, era uma coisa até comum se discutir doutrina, tá? Claro que muitas das vezes eles iam fazer para pegar Jesus Cristo. E aí eles perguntam, mas eles não lavam as mãos como os nossos antigos nos ensinaram a fazer. Então eles devem estar errados. E aí olha a resposta de Jesus Cristo. Em uma escritura famosa, no versículo 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, e aí é que o negócio começa a esquentar. Aí é que a treta está formada. Porque ele chama hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, basicamente Jesus Cristo estava dizendo, quando Isaías profetizava sobre vocês, ou seja, sobre os hipócritas, e era sobre vocês mesmo que ele estava falando, quando dizia que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, muitas vezes a gente está todo bonitinho, né? No domingo, de gravata, camisa branca, bem passada, calça no vinco, as mulheres com a saia chegando até o tornozelo, se brincar, até arrasta no chão, né? Mas aí a gente, com o coração, está longe do Senhor. Terminou a sacramental? Já era. Tiramos a gravata, a gente já se prepara para ir para o futebol com os amigos, a gente já corre e sai até um pouquinho mais cedo, porque tem o churrasco que foi marcado com o pessoal da turma e por aí vai. Tá? Então temos que ter muito cuidado, tá? Como nós encaramos os mandamentos de Deus, não os nossos mandamentos. Tá? E aí ele começa a dizer: vocês ficam invalidando a lei. Vejam o exemplo que ele dá no versículo 10 e 11. Vocês devem se lembrar que Moisés era uma figura principal para os israelitas. Então, quando ele cita Moisés, ele está invocando todo o poder da lei que os israelitas seguiam, ou procuravam, ou pregavam seguir à risca. Veja no versículo 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. E aí no versículo 11, veja aqui o 10. Moisés disse. E o que eles estavam dizendo? O que os hipócritas diziam? O que nós às vezes dizemos? Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. E nada mais lhe deixais, no versículo 12, fazer por seu pai ou por sua mãe. Então, o que é isso, corbã? Tá? A gente podia, naquela época, dedicar os nossos bens, as nossas posses ao Senhor. Você fazia um voto. E, de acordo com a lei mosaica, você não deve quebrar esse voto. Da mesma forma como hoje nós vamos ao templo e dedicamos em voto, em convênio, ao Senhor as nossas posses, os nossos talentos, o nosso tempo. Então, eles dedicavam ao Senhor e invalidavam a lei de Moisés, porque se o pai e a mãe tivessem precisando de alguma coisa, geralmente quando estavam doentes, quando estavam idosos e já não trabalhavam mais, eles diziam: opa, eu não posso te ajudar, pai e mãe, me desculpe, mas isso daqui, essas minhas riquezas, eu fiz o voto de entregá-las ao Senhor. Então, sinto muito, eu não posso ajudar vocês. Era isso que Cristo estava criticando. Fazer um voto ao Senhor, fazer um convênio ao Senhor era bom? Sim. Ele não estava criticando isso. Mas ele estava criticando como muitas vezes a gente, nos nossos dias, damos um jeitinho para quebrar outros mandamentos dele. Vou dar um exemplo, né? Olha, eu vou todo domingo à igreja e ouço lá que as famílias são a coisa mais importante. Então, minha família, que tem não membros, marcou uma churrascada para a hora que eu estou aqui na capela. Eu não posso faltar, né? Porque o mandamento mais importante é família, né? É isso que eu aprendo. Então, muitas vezes a gente dá uma torcida
nesses mandamentos, pega um mandamento do Senhor para quebrar outros mandamentos do Senhor, tá? Devemos também ter muito cuidado com essa mente humana. E no versículo 20, ele diz: o que sai do homem, isso contamina o homem. Por que não é o que entra, já que eles estavam reclamando que os discípulos comiam sem lavar as mãos? Porque o que sai é o que o meu coração está cheio, né? Então, eu só falo aquilo que meu entendimento e meu coração está cheio. Se eu falo palavras racistas, palavras agressivas, xenófobas, homofóbicas, é porque meu coração está cheio desses sentimentos. E é isso que está me contaminando. Não seria o fato de não se lavar as mãos. E aí, chega uma mulher, e reparem que essa mulher não era, né, uma israelita. É tanto que ele diz no versículo 26 que era de origem sírio-fenícia, ou seja, era uma gentia. E ela rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Então a fama de Jesus Cristo já estava ficando muito grande. E aí Jesus dá uma resposta que parece ser bem dura, no versículo 27. Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lembrem-se que cachorro, de acordo com a lei mosaica, era uma criatura, um animal considerado imundo, tá? Então, mesmo diante dessa reprovação, talvez firme, do Salvador, ele dizendo: olha, meu propósito agora não é com os gentios. Ela ainda responde: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E aí Jesus Cristo concede o milagre a ela. O que é interessante também é que Jesus Cristo talvez estivesse tentando mostrar um padrão. E o padrão é que Jesus Cristo lida com o povo que fez convênio com ele, e o povo que fez convênio com ele é que é encarregado de espalhar as verdades eternas e os convênios do evangelho para os gentios que não tinham esse convênio. Não é assim que o Senhor faz conosco no templo, mais uma vez? Nós fazemos convênio com ele. Nós recebemos instruções diretamente dele e é nossa obrigação, ao sair do templo, ao passar por aquelas portas, levar esses mesmos convênios a todos aqueles que desejam partilhar desse amor de Jesus Cristo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu gostaria agora de passar, quem tiver, pode falar, para Mateus 16. Jesus Cristo começa falando do tempo, porque os fariseus estavam pedindo que ele mostrasse algum sinal. E ele diz: olha, quando chega o entardecer, vocês observam como é que está o céu, da mesma forma que hoje a gente observa aqui. Quando vemos aquelas nuvens já escuras ao longe, aquele céu enegrecido, não precisa de muita coisa, ou não precisa nenhuma meteorologia avançada para a gente dizer: opa, parece que vai chover. Né? Então, era isso que o Senhor estava dizendo para eles. Vocês já estão vendo todos os sinais aqui na frente de vocês. Agora é só deduzir o óbvio, ou seja, ele é o Filho de Deus. E isso eles não conseguiam enxergar da mesma forma que enxergavam tão prontamente os sinais manifestados no céu. E aí Jesus, no versículo 6, diz: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E olha que interessante que os discípulos, eles próprios ficaram sem entender. Eles dizem: vixe, é porque a gente não trouxe pão.
É por isso que Jesus Cristo está falando isso para nós. E aí Jesus Cristo percebe e diz, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes pão? Ele disse, gente, não é sobre não ter pão, porque a gente não tinha pão há pouco tempo atrás, e eu criei pão e alimentei 5.000 homens, e vocês ainda levantaram quantos cestos depois disso? Como não entendestes, Mateus 16:11, que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus? A gente precisa entender, então, como é que eles faziam pão naquela época, tá? Não é como hoje que a gente vai para o mercado e compra já o, o potezinho royal com fermento, ou a gente vai e compra o fermento biológico, o Fleischmann, o químico, tá? E a gente coloca na massa. Não. Naquela época, o que se fazia, depois de ter uma massa levedada, era guardar um pouquinho daquela massa para quando for fazer uma nova fornada de pão, pegar aquela massa que já estava levedada e jogar na massa nova, para que ela contaminasse a massa nova e toda ela fosse levedada. Se você se esquecesse de tirar esse bocadinho de massa já fermentada e quisesse fazer novo pão, você teria que sair correndo para o seu vizinho para pedir um pouquinho de massa levedada. E era justamente sobre isso que Jesus Cristo estava falando com os discípulos. Vocês não podem, na massa de pão nova que eu estou dando para vocês, pegar a doutrina dos fariseus e jogar para fazer esse novo pão. Eu estou fazendo tudo novo com vocês. Então, vocês não podem pegar o fermento do fariseu para levedar essa massa. Essa é uma massa pura que eu estou dando para vocês. E aí, em Mateus 16, chega um célebre momento, quando ele pergunta, o que que a galera está falando de mim? E aí, eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então, o que que o mundo está falando de Jesus Cristo hoje? Talvez é uma figura mitológica, é uma figura histórica, é um homem bom, foi um profeta, mas aí ele faz essa pergunta diariamente para cada um de nós. Disse-lhes ele, Jesus Cristo falou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí a gente vê Pedro. Pedro, que a gente tantas vezes critica por ter afundado, ele é aquele apóstolo mais impetuoso na defesa de Jesus Cristo. Ele já se adianta e diz: Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí, ó, no versículo 17 de Mateus 16, Jesus diz para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Interessante que se vocês virem em hebraico e aramaico, Bar significa filho. E ele chama Pedro pelo nome carnal dele, Simão Bar, filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, vejam que interessante também, porque ele está dizendo para Pedro, Pedro, nem a carne e o sangue que eu sou, Jesus Cristo falando, nem agora eu recoberto de carne e sangue, eu te revelei isso, mas foi através do Espírito. Foi meu Pai que está nos céus que te revelou. E aí, ó, como ele, depois desse testemunho de Pedro, que não foi dado nem pelo próprio Jesus Cristo em carne e sangue, mas através do Espírito, agora ele já usa o novo nome, como todos nós recebemos como parte da nossa caminhada celestial, um novo nome que simboliza a nossa conversão, a nossa dedicação, o novo homem e mulher que fez convênios. Ele diz: Te digo que tu és Pedro,
um novo nome. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que pedra é essa? A pedra não é Pedro, como o mundo muitas vezes mal interpreta essa passagem. É sobre essa revelação que ele recebeu. Essa é a pedra sobre a qual a igreja está testificada, edificada, né? Desculpem. A revelação. E pode ser ainda um segundo significado, a revelação aos escolhidos do Senhor, porque é nisso que se baseia a edificação da igreja. Talvez todos nós estejamos aqui por conta do testemunho prestado por Joseph Smith, do testemunho prestado por um apóstolo ou algum profeta da atualidade, ou mesmo apóstolos e profetas da antiguidade. É sobre esta pedra, o testemunho revelado destes apóstolos e profetas, que a igreja vai ser edificada. E aí ele dá as chaves do reino dos céus, o que ligar na terra, ligado nos céus, o que desligar na terra, será desligado nos céus. Dúvidas até aqui? Jesus Cristo começa a dizer que ele, né, vai ter que ser morto, vai ter que ser sacrificado. E aí Pedro, né, diz: de jeito nenhum, Senhor, eu não vou deixar você fazer isso, né? E Jesus Cristo, no 23, diz: para trás de mim, Satanás. Eu queria falar um pouquinho sobre o termo Satanás. Em grego, Satanas vai significar simplesmente adversário, não é? Pode ser também a personificação de Lúcifer, como hoje nós adotamos, mas significa alguém que se opõe a outro em propósito e em ação. Então, nesse momento, Pedro estava se opondo ao propósito da vinda de Cristo aqui na Terra. Por isso que ele diz: para trás de mim, adversário, opositor, contrário ao meu propósito de vir aqui à terra. E aí ele continua repreendendo: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, você tem que pensar diferente. Não pode ser com essa mente carnal. Eu sei que você curte estar comigo, ouve meus ensinamentos, gosta, e está pensando com a mente carnal, que não quer que eu morra, mas tem que pensar como pensa Deus, como as coisas de Deus funcionam. Deve pensar como eu penso. E aí Jesus Cristo, meio que resumindo, está dizendo: Pedro, já é difícil fazer o que eu vou fazer, então não seja meu adversário nisso. Me apoie, tá? Me ajuda a cumprir com essa missão, tá bom? Agora a gente pode passar um pouquinho para Mateus 17, tá? Porque Mateus 17 está relatado um episódio fantástico da vida de Cristo e dos seus discípulos, que é chamado da Transfiguração. É o Monte da Transfiguração, e tradicionalmente é o Monte Tabor, mas alguns estudiosos também alegam que é o Monte Hermon. Tá? Por todo esse tempo a gente assim não sabe, tá? O que realmente foi dito lá. Temos algumas presenças ilustres, então Moisés aparece, Elias aparece, tá? Está registrado na tradução de Joseph Smith que até João Batista estava lá. Alguns supõem que eles estavam dando forças ou é, dando instruções a Jesus Cristo para a etapa dura que ele iria encarar mais para frente. Além do que, é uma experiência templária para Pedro, Tiago e João, tá? Que estavam ali junto com eles. Certo? Alguma dúvida até agora?
Então, eu falei da experiência templária de Pedro, Tiago e João, como todos nós temos hoje no templo, e era o que Joseph Fielding Smith acreditava, tá? Que era uma investidura de Pedro, Tiago e João. Tá? Passando um pouquinho para Mateus 18, no versículo 3, primeiro perguntaram para ele, os próprios discípulos que já andavam com Jesus Cristo, mas eles ainda pensando como homens carnais, quem é o maior, Senhor, no reino dos céus? E aí ele disse, chamou uma criancinha que não tinha voz para nada, ou seja, como hoje, se uma criança falar alguma coisa, a gente já encara com muita dúvida, será? É isso mesmo? Né? Então, uma criancinha, ele diz, em verdade vos digo, Mateus 18, 3, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E aí a gente pode pensar, tá, que Jesus Cristo é a maior criança que já existiu. Se pensarmos nas características de uma criança, vamos ver que todas elas são atributos que Jesus Cristo possui. Podemos ver, é fácil de fazer amizade uma criança, é fácil de perdoar. Ela se machuca aqui com você, você talvez fale uma palavra ríspida para a criança, no outro momento ela já está te abraçando, já está distribuindo amor. Encontra outras crianças, ela já está fazendo amigos, nada dessa desconfiança que a gente tem. E aí, se a gente vir realmente em Mosias 3,19, o rei Benjamim ele vai falar das qualidades de uma criança. Submissa, mansa, humilde, paciente, cheia de amor, disposta a se submeter ao Senhor. Então, isso não é característica de Jesus Cristo? Eu sempre brinco dizendo que Jesus Cristo, então, é o maior crianção que já viveu aqui nesta terra. E a gente deve fazer exatamente como ele. E olha que a palavra em grego vai mudar. Veja no versículo 6 que ele já não fala mais de criança, mas ele diz: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Então ele já não chama mais criança, ele está falando de outro tipo de pequenino, o pequenino que crê nele. Todos nós somos pequeninos, mas a gente tem alguns que estão talvez mais fragilizados ainda. São os recém-conversos, talvez, aqueles que estão passando por alguma dificuldade no seu testemunho. Esses são os pequeninos a que Cristo estava se referindo. Vocês podem encarar esse discurso de Mateus 18 como um manual de como os apóstolos iriam tratar a igreja quando ele não estivesse aqui. E aí ele faz uma alusão, tá, a uma condenação que realmente existia. Flávio Joséfo, o historiador judeu-romano, que é do primeiro século, ou seja, logo depois ali da morte de Jesus Cristo, descreve este como sendo um castigo real, tá? E relata ainda que a pior parte desse castigo de amarrar uma pedra de moinho, só para vocês terem a ideia, o peso de uma pedra de moinho poderia chegar a 300 quilos. Tá? Então, o castigo não era a morte por afogamento, mas era a não recuperação do corpo para ser sepultado. Ou seja, o indivíduo estava perdido para sempre. E é com isso que Jesus Cristo faz alusão a nós tirarmos um desses pequeninos do caminho dele. E ele até diz: ai do mundo por causa dos escândalos. O escândalo vem, mas ai daquele homem, estou no versículo 7 de Mateus 18, por quem o escândalo vem. Você não precisa ser essa pedra de tropeço, escandalizo em grego, tá? Seria colocar uma pedra para alguém tropeçar. Não devemos ser nós que colocamos essa pedra
para pequenino ou grande tropeçar. E ele diz no versículo 8, 9, se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E aí eu vou citar o elder Walter F. Gonzalez na conferência de outubro de 2007. E ele diz o seguinte: cortar refere-se não apenas aos amigos, mas a todas as más influências, como programas de televisão, sites da internet, filmes, livros, jogos ou música impróprios. Gravar esse princípio em nossa alma nos ajudará a resistir à tentação de ceder a qualquer má influência. Então, não é só se afastar daquelas amizades, tá? Que estão nos tirando do caminho, mas de tudo e de qualquer coisa que pode nos fazer tropeçar. Às vezes a música é legal, a batida é legal, mas tem palavras que nos induzem a ter pensamentos errôneos. Vamos ter cuidado. Alguns jogos, videojogos, celular ou videogames mesmo, que nos induzem a ter uma depreciação pela raça humana, por exemplo, alguns filmes e por aí vai. Tá? O elder Bruce R. McConkie aplicou cortar e arrancar ao processo de excomunhão também, que agora a gente não chama mais de excomunhão, mas é remoção da filiação à igreja. Então ele diz o seguinte: a iniquidade dentro da igreja e do reino de Deus na terra não pode ser endossada. Membros não arrependidos da igreja devem ser atirados para longe, de acordo com a palavra das Escrituras, mesmo que essa separação do corpo dos santos seja tão dolorosa quanto a amputação de uma mão ou pé ou remoção do olho. As falsas doutrinas e as práticas malignas originadas por aqueles de fora da igreja são facilmente identificáveis, tanto por conta de sua natureza, quanto por sua fonte. Mas as mesmas doutrinas e práticas, quando compartilhadas e proclamadas por aqueles do rebanho de Cristo que, presumivelmente, deveriam estar em harmonia com a verdade, podem mais facilmente afastar o incauto. De fato, um dos grandes fatores que contribuíram para a grande apostasia nos primórdios da era cristã foi a falha em cortar os ramos mortos, decadentes e corruptos da árvore do Evangelho. Tá? Então, às vezes, essa separação na nossa vida, na igreja, na sociedade, vai ter que ser feita para que nós não possamos nos escandalizo, em grego, tropeçar nessas pedras que o adversário nos coloca. Tá? Mateus 18 também vai ser famoso porque ele vai falar um pouquinho no versículo 12, se observarem aí, de um pastor. E ele vai falar: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Então vejam como é interessante. Primeiro, esse número de 100 ovelhas era um número de um rebanho médio, então quem estava ouvindo Jesus Cristo captava bem a mensagem do que ele estava falando, certo? Mas aí ele faz essa alusão, ó. Se uma delas se desgarrar, não irá pelos montes? E pode ser que essa construção seja uma alusão direta aos montes que ele foi para realizar o sacrifício expiatório por toda a humanidade perdida, ou seja, o Monte das Oliveiras, onde ele suou sangue por nossos pecados, o Monte do Calvário, onde ele foi crucificado, teve sua vida mortal terminada, e ultimamente, tá, se reunindo com essa ovelha em mais um monte, o Monte Sião, que é também uma alusão feita nas Escrituras ao templo. Dá para a gente cruzar com João 10,
que a gente vai também dar uma pincelada aqui, que é o famoso discurso do bom pastor. Tá? J.K. Chesterton tem uma frase que diz o seguinte: a maneira de amarmos algo é percebermos que a podemos perder. Então, quando a gente tem aquele medo de perder algo, é aí que a gente começa a amar aquela coisa. E o Senhor, ele não quer perder nenhum de nós. Mateus 18, além de falar da ovelhinha, tem uma história muito famosa, né? Porque Pedro vai perguntar para ele, Senhor, até quando eu vou perdoar alguém que fez algo de errado comigo? Tá? Vocês devem lembrar que eles viviam numa cultura que tinha várias e várias tradições, tá? E uma das traduções que estava corrente na época e que os rabis pregavam é que você perdoava uma pessoa até 3 vezes. Então, essa era a ideia da época, era o pensamento corrente. Então, Pedro, talvez esperto, disse: eu vou chutar mais que o dobro. Provavelmente o Salvador vai ficar feliz comigo. Porque se os rabis agora, da nossa época, estão mandando perdoar só 3 vezes, eu vou de 7. E aí um 7 que significa perfeição, ele diz, então, Senhor, perdoo até 7, no versículo 21 de Mateus 18. E aí, para surpresa de Pedro, Jesus disse, não até 7, mas até 70 vezes 7. É muito interessante como o Senhor, tá? Ele nos faz pensar da forma dele e não da forma que a gente está atualmente pensando. O Senhor implica mudança. E o Senhor enfatiza aí com essa resposta o fato de perdoar total e completamente todas as vezes que for solicitado, tá? Isso parece ser uma alusão também a Gênesis 4:24, porque Jesus depois chequem lá, tá? Se posiciona contra o desejo natural do homem por vingança multiplicada por 70, que é o que ele vai falar lá. E ressalta a ambição do homem espiritual de exercer o perdão multiplicado por 70. Então, se o homem queria se vingar 70 vezes 7, tá? Aqui ele está jogando, talvez, com essa escritura que era conhecida deles, dizendo, não, vocês perdoam 70 vezes 7, não se vingar. E a palavra para perdoar em grego, afieme, significa enviar para outro lugar, mandar embora, deixar ir, abandonar. Então, o perdão é mais sobre nós do que sobre o outro. É a gente mandar embora a dor, mandar embora a mágoa de nós mesmos e nos deixar destituídos do mal que nos foi causado. Eu sei que é difícil, não estamos aqui advogando que seja fácil, às vezes leva anos, mas é algo que a gente tem que buscar para nós próprios, tá? Para nossa própria salvação. E aí ele dá uma parábola famosa, né? Que ele vai apresentar um que devia 10.000 talentos, tá? E vocês precisam entender, tá? Que 10.000 talentos aí equivalia a 100 milhões de denários, que era a moeda romana paga por um dia de trabalho. Então você tinha salário aí para a vida toda, 100 milhões de denários. Você ganharia isso, tá? Se trabalhasse 274 anos. Ninguém vive até 200 anos. Então você ter uma dívida aí de 10.000 talentos, quando os discípulos ouviram isso, se chocaram, porque diz, impossível esse cara pagar essa dívida. Então o servo diz, no 26, sê paciente comigo e tudo que te pagarei. Deve ter arrancado risada
da audiência de Jesus Cristo. Como é que você vai pagar uma dívida de 274 anos de trabalho? Você tinha que nascer já trabalhando e viver 2 vezes para poder pagar essa dívida. Mas aí o Senhor perdoa. E aí o outro, esse servo perdoado, encontra um que devia 100 denários, ou seja, denário é a moeda paga por um dia de trabalho, 3 meses e meio ali, já estava paga a dívida. E ele não perdoa, manda jogar esse que devia a ele na prisão, né? E aí no 32, servo maldito, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. A gente não tem como pagar aquela dívida ao Senhor. Por mais que a gente diga, ser paciente, Senhor, e eu vou te pagar. Eu não consigo pagar sozinho a dívida, tá, do pecado. E o Senhor diz, eu te perdoo. Mas o que eu quero agora de você? Eu quero que você perdoe os outros. Olha lá no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É isso que ele espera. Ele está dizendo, eu estendi esse perdão para você, de uma dívida impossível de ser paga. Então agora eu só peço que perdoe o seu irmão, perdoe o seu próximo. Tá? A gente vai continuar aqui. Podemos ir um pouquinho para Lucas agora. Lucas capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha no livro de Lucas. E nessa história a gente vai ver, nesse relato, que Jesus Cristo chama os 70, e é interessante como a gente já falou, só nesse breve momento, em 70, tá? Esses números, tá, vão fazer alusões a outras passagens do Velho Testamento. Então, eram histórias que os israelitas já conheciam, os judeus já conheciam. E a gente vai ver que os apóstolos, eles meio que ficam designados para a casa de Israel. E os 70 são para todas as outras nações. Talvez seja uma referência a Gênesis 10, quando ele fala dos descendentes de Noé, que dá 70 gerações. Se a gente cruzar essa escritura com Doutrina e Convênios 107:25, falando um pouquinho dos 70, diz que eles devem ser testemunhas especiais junto aos gentios e em todo o mundo. Parece conservar também essa ideia de plenitude, totalidade do número 7. Então, a gente pode meio que a grosso modo assim dizer que esse número 70 aí vai estar associado com todo o mundo, com as nações gentias, tá? Versículo 3 de Lucas 10, ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Hoje a gente fica muito assustado, né? Mandar uma ovelhinha no meio dos lobos. Naquela época também era perigoso, sim, mas o simbolismo era maior e mais profundo, porque Israel tinha como símbolo, a casa de Israel, um cordeiro. E os gentios eram simbolizados como lobos. Então, quando ele diz, vos mando como cordeiros israelitas, o povo do convênio, para o meio dos lobos, o meio dos gentios, tá bom? Então, o Senhor literalmente estava enviando esses israelitas escolhidos como 70 para o meio dos lobos, o meio dos gentios, como Isaías já tinha comparado. Tá? No versículo 4, ele diz: não leveis bolsa, bolsa aí é um sinônimo de dinheiro, não leveis alforge, seria comida, não leveis sandálias. As sandálias eram símbolos de riqueza material. Não era fácil como hoje a gente chega em qualquer mercado e compra uma havaiana, sabe? Aquela havaianinha da sola azul e o solado em cima branco. E as tiras também azul, que todo mundo já teve uma dessa na vida e talvez consertou com um preguinho.
Não era simples assim. Tá? Então, era um símbolo de riqueza material, de coisas materiais. Ele estava dizendo: não se preocupe com essas coisas, vocês vão ser cuidados. Por onde vocês forem, vão ser cuidados pela mensagem que vocês carregam, como os missionários de hoje em dia. E interessante também que ele diz: e a ninguém saudeis pelo caminho. Puxa, mas que isso? Não dá nem um oizinho? Hoje a gente dá um oizinho. Opa, e aí, tudo bom? Bom dia, tarde. E segue o caminho. Naquela época, não. Tá? Saudar na época não era meramente um pequeno gesto e poucas palavras, mas geralmente, tá? Abraços, beijos, conversas, passar um tempo juntos, o que frequentemente atrasava uma viagem por conta dessas saudações. Em Segundo Reis, desculpa, Eliseu também já disse a mesma coisa para o servo dele. Então, olha, o que ele estava dizendo, vai sem demora, vai cumprir com a tua missão, com a tua mensagem. Tá? Se a gente vir também Lucas 10, ele diz no 11, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, todavia, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós, tá? Se havia pó nos pés deles, é porque ninguém os recebeu em casa e lavou os pés, que era um símbolo de hospitalidade. Então também servia como um testemunho contra aquele povo de que eles não receberam os ungidos do Senhor. Tá? E esse sacudir aí, muita gente hoje usa erroneamente, que é amaldiçoar, mas esse leva um sentido do que hoje a gente fala, ó, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue a vida. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo. Sacode a poeira. Se eles não te aceitarem, sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima, vai que vai ter gente que vai aceitar essa mensagem. E isso vai ser um testemunho para o povo. Tá? Em Lucas 10, 17, os 70 voltam alegres e dizem: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E aí Jesus Cristo disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Ou seja, eu também estou muito feliz porque eu estava lá quando Satanás foi expulso dos céus. E toda vez que vocês fazem esses milagres em meu nome, é como se Satanás estivesse caindo um pouco cada vez mais. Esses serpentes e escorpiões também, que vai ser falado aqui no versículo 19, são os seguidores de Satanás, que cairiam por conta da autoridade que Cristo deu a eles. Tá? Dúvidas? Alguém tem dúvidas até agora? Qualquer coisa? Podem levantar a mão e comentar. Vamos ter que avançar um pouquinho mais. A gente vai ver aqui em Lucas 10 uma história famosíssima chamada do Bom Samaritano. E eu queria talvez lançar alguma luz maior sobre a história do bom samaritano. Sim, ela fala que nós devemos ajudar o nosso próximo. Foi a resposta que Cristo deu para a pergunta: e quem é meu próximo? Tá? Mas vejam aí que ele começa dizendo no versículo 30, descia um homem, tá? Os antigos cristãos comparavam esse homem a Adão. E essa relação pode ter sido mais evidente nas línguas antigas do que na nossa tradução moderna hoje. Por quê? Porque a palavra Adão, Adam, significa homem, humanidade, plural de homens, bem como Adão. Então, Adão é que meio um nome de família, a família humana, tá? E esse homem descia. O antigo escritor cristão Crisóstomo viu nessa frase a descida de Adão do jardim para este mundo.
da glória para o mundano, da imortalidade para a imortalidade. Reparem também que esse homem desceu intencionalmente, tá? Ele sabia dos riscos que implicavam essa jornada de descida aí de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém significa a santidade aí do templo. E aí, essa era a nossa descida da presença de Deus para Jericó, que seria este mundo, que se localiza a mais de 250 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa do mundo. Então a gente sai, desce a humanidade da presença de Deus, Jerusalém, a cidade do templo, para Jericó, o mundo, uma cidade que é a cidade mais baixa da terra. Ok? E aí, caiu. Caiu é mais uma alusão ao estado mortal, decaído e triste em decorrência do pecado. E ele caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores ou ladrões podia ser visto como o diabo e as forças satânicas, os maus espíritos, os falsos mestres. E eles formavam aí uma sociedade organizada e maligna e agiam de modo deliberado e bem planejado. Não foi uma coisa assim de momento. E ele foi despojado. Vejam aí no versículo 30, despojado. Tá? Os assaltantes aparentemente queriam a roupa do viajante, porque não há menção de nenhuma outra riqueza ou bem que ele pudesse estar levando consigo. Os assaltantes pareciam interessados na roupa, algo trazido de um lugar sagrado, algo que invejavam e desejavam tirar dele. Quando Adão cai do paraíso, ele sai levando umas roupas celestes, confeccionadas pelo próprio Jesus Cristo, que hoje nós simbolizamos através do garment do santo sacerdócio. Tá? Parece que os assaltantes ou o mundo estava invejando isso. Tá? Feridas. Diz aí que eles foram espancando, né? Se retirados, deixando meio morto. Então, as feridas são as dores da vida, as aflições da alma, a agonia, essa vida que está nos batendo o tempo todo, certo? E deixaram meio morto. Pode ver no versículo 30, deixando-o meio morto. Os salteadores partiram, deixando o indivíduo meio morto. Precisamente, é isso que diz as Escrituras. Podemos ver nesse detalhe uma alusão à primeira e à segunda morte. A pessoa, o homem aí, tinha caído, tornando-se sujeito ao pecado, e sofrera a primeira morte, tornando-se mortal. Mas a segunda morte, a separação permanente de Deus, ainda podia ser evitada. Então, esse homem estava meio morto, assim como nós estamos meio mortos, já sofremos aquela primeira morte, tá? Interessante também que no versículo 31 diz: por acaso, ocasionalmente, vinha um sacerdote. A chegada desse sacerdote não foi resultado de uma busca consciente. Tá? O sacerdote que vai chegar é uma representação da lei de Moisés. E o levita, tá? Que depois vai passar, é uma representação do profeta do Velho Testamento, cujas palavras o Senhor veio a cumprir. Então, o sacerdote, representando a lei de Moisés, não tinha poder para salvar esse homem. Aquele levita, pelo menos, se aproximou para ajudar. Porque vejam aí que ele diz, chegando-se ao lugar e vendo. Pode ser que até que ele quisesse ajudar, mas estivesse se considerando indigno de ajudar, também não tinha poder para salvar aquela pessoa. Os profetas não têm poder para nos salvar. E aí vem um samaritano, tá?
Os antigos escritores cristãos, sem dúvida, viam um bom samaritano, como a gente hoje vê, como uma representação de Jesus Cristo. Da mesma forma que o samaritano não é da Judéia, Cristo não é desse mundo. Cristo é de fora desse mundo. Como Nazaré fica do outro lado do vale, ao norte de Samaria, esses dois lugares poderiam facilmente ter sido considerados até como um só. É mais um reforço à teoria de que esse bom samaritano era Jesus Cristo. E ele ia de viagem. O samaritano, que representava Jesus Cristo, estava deliberadamente fazendo essa viagem, procurando as pessoas que necessitavam. Tá? O samaritano representa o Cristo divinamente compassivo, como diz em Alma 7,12, que sofreu para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. E aí olha o que o samaritano vai fazer. No 34 de Lucas 10, atou-lhe as feridas. As ataduras representavam amor, fé e esperanças, que são laços de salvação que não podem ser perfeitos. E nós estamos atados, ligados ao Senhor por meio de convênios. E ele faz também, deita-lhe azeite e vinho ou óleo. Crisóstomo viu isso como uma santa unção, que pode referir-se a várias ordenanças do sacerdócio, à cura de enfermos, ao dom do Espírito Santo, frequentemente simbolizado pelo óleo de oliva, ou à unção de um rei ou rainha. E o vinho era símbolo aí da palavra de Deus, algo que dói por conta do álcool contigo nele, mas purifica. Além do mais, a simbologia do vinho nos remete ao sacramento. Tá? O vinho expiatório pode doer a princípio, mas seus efeitos logo proporcionam uma paz curadora. E aí, esse samaritano coloca em cima do seu próprio cavalo, sobre a sua cavalgadura. Cristo, cumprindo a profecia, toma sobre si nossas enfermidades. Então, o animal do samaritano simbolizava o corpo de Cristo. O fato do homem ter sido colocado sobre o animal do samaritano é uma representação de que Deus se tornou carne, tomou sobre si os nossos pecados e sofreu por nós. Aí, quando ele coloca em cima do lombo desse animal, leva para a estalagem. E essa estalagem, tá? À beira do caminho não é o destino celeste, mas um auxílio necessário para ajudar o viajante a alcançar seu lar eterno. Por isso que vemos essa estalagem como a igreja, um símbolo da igreja. Cuidou dele, vê que ele não entrega prontamente a pessoa ferida aos cuidados do hospedeiro, mas fica com ele nas horas de escuridão. Vejam no 35 que ele só parte no outro dia. Então, nas horas escuras, Cristo está conosco, está cuidando de nós. No outro dia, é um símbolo também da ressurreição de Jesus Cristo. Depois da sua ascensão, ele deixa esse viajante ferido aos cuidados da igreja. O estalajadeiro, ou hospedeiro, e Deus ao hospedeiro, tá? Seriam os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os líderes da igreja, as pessoas que trabalham na igreja e foram confiadas pelo Senhor para cuidar e dar atenção a toda alma resgatada que buscar a cura. E aí ele diz: eu te pagarei quando voltar. A pessoa que representava Cristo prometeu claramente que ela ia voltar, uma evidente alusão à segunda vinda. Tá? Então, aí quando ele diz que vai pagar quando voltar, pode ser, se a gente entender a história alegoricamente, porque Cristo já conhecia o estalajadeiro. Se o estalajadeiro ou o hospedeiro
é alguém de sua confiança chamado para dirigir a sua igreja, ele já conhecia. Ele disse: a sua recompensa eu vou te dar depois. Então, essa talvez seja uma visão diferente da parábola do bom samaritano, que, claro, embute o sentido da gente ajudar os necessitados, mas embute um sentido muito maior do plano de salvação de Deus sendo delineado nessa parábola. Se formos um pouquinho agora para João, estamos fazendo um apanhado bem geral. João, ele é diferente de todo mundo. Mateus, Marcos e Lucas. Alguns estudiosos até acreditam que ele só começou a escrever o evangelho dele porque seus discípulos, eles ficaram instando muito que João escrevesse a sua história, o seu testemunho. Então, ele escreve, mas ele faz de uma forma diferente de todos os outros. É tanto que João, ele só inclui 7 milagres. E esses milagres de Cristo são escolhidos a dedo, porque ele não quer, vamos dizer, perder tempo. Ele quer passar a mensagem dele de que Jesus é o Filho de Deus. É o que os estudiosos também chamam de alta cristologia. É o que João queria passar. Ele não queria simplesmente relatar os feitos de Jesus Cristo, mas ele tem o claro sentimento de passar que, quando a pessoa lesse, ele diria: é o Filho de Deus. Como fez Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Vamos, como não temos tanto tempo assim, vamos para João 10, que fala sobre o pastor e as ovelhas. O próprio subtítulo aí do capítulo 10, no resumo, já diz: Jesus é o bom pastor, né? É interessante que o próprio Cristo já disse que ele era o caminho, e ele fala: mas aquele que entra pela porta, no versículo 2, João 10, 2, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Tá? No versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O Salvador se comparou à porta sempre, tá? Até no Velho Testamento, quando o tabernáculo foi instruído, ele era a porta de entrada. Os símbolos ou o simbolismo utilizado na parte externa e na cortina externa do templo simbolizava que Cristo era essa porta. Outra coisa, outro simbolismo interessante. A cada 7 anos, o servo, ele poderia ser, deveria, né, de acordo com a lei mosaica, ser liberado pelo seu senhor. Só que se esse servo tivesse uma vida legal, gostasse do seu amo e quisesse continuar com o seu amo, ele fazia um convênio com o seu amo diante das testemunhas. Então se pegava uma sovela, que é aquele instrumento de metal com um furo na ponta para você fazer furo em couro, geralmente em cinto. A gente pega essa sovela para fazer um furinho extra no cinto quando a gente engorda ou quando a gente emagrece, né? Então, essa sovela se pegava, colocava-se a orelha do servo na porta e se furava essa orelha e colocava uma argola. Então, quem olhasse isso saberia que esse servo estava devotando a sua vida ao seu Senhor. E é esse o convite que o Senhor está fazendo para a gente. Ele diz: eu sou a porta. Então, chega a tua orelhinha aqui, nessa porta, para a gente colocar uma aliança do nosso novo e eterno convênio. Que você se dedique completamente a mim, seu Senhor, tá? É interessante notarmos isso. A gente vai ver aí que bom pastor
Bom talvez fique muito vago na nossa língua, mas em grego, o bom aí, do bom pastor, é kalos, que significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, excelente em sua natureza e características, e, por esta razão, bem adaptado aos seus objetivos. Louvável, nobre, digno de honra, que confere honra. Então, Jesus Cristo, quando diz que ele era o kalos pastor, ele estava dizendo: eu confiro honra, eu sou digno de honra, eu sou o escolhido, eu sou o insuperável, eu sou o excelente na minha natureza e característica, e por essa razão eu sou bem adaptado aos objetivos para os quais o Pai me enviou aqui para essa terra, que é conceder honra, tá, aos homens. Interessante notarmos isso quando lermos o discurso do bom pastor. Tá? A gente indo para João 11, a gente vai ouvir a história de Lázaro. Lázaro, que era um amigo querido do Senhor, né? O evangelista João deixa bem claro aí que ele prezava por Marta e Maria. Então, ele tinha muita intimidade e afinidade. Vejam no versículo 5, ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, era algo realmente do convívio do Salvador. No versículo 6, depois que ele recebe a mensagem, ele ainda fica 2 dias naquele lugar. Ele podia ter partido imediatamente. E por que ele não faz isso? Ele dá a razão no versículo 15. Alegro-me de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Por quê? Era crença comum na época que o espírito de um morto ainda rondava o corpo nesses 3 dias. Então, se Jesus Cristo revivesse Lázaro nesse período aí de 3 dias ou antes disso, vai dizer, muito fácil. O espírito desse cara já estava rondando por aí, só colocasse para dentro. Como se fosse coisa fácil fazer, né? Mas Jesus Cristo, tá bom, então vamos aí, ele só chega depois lá no 4º dia. E no 20 e 22, a gente vê a mesma Marta, tá? E a Maria, que antes estavam sentada, Maria sentada aos pés de Cristo, ouvindo Jesus Cristo falar com ela. Marta, aí é a primeira a receber Jesus Cristo. E aí Marta se lamenta, né? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela presta o testemunho do Salvador. Também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Tá? E aí ele diz: teu irmão vai ressuscitar. 25 é um versículo famoso de João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Ela diz: sim, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aí, ó, vírgula, que havia de vir ao mundo, ou seja, o Messias prometido, o ungido. E aí chama Maria e disse, ó, o mestre está aqui e está querendo falar com você. E olha onde Maria vai se lançar assim que vê Jesus Cristo, aonde ela sempre esteve, aos pés dele, no 32, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Maria é um exemplo de discípulo, estava sempre aos pés de Jesus Cristo para aprender
com ele. E no versículo 35 está o menor versículo da Bíblia e também o versículo carregado de emoção. João gostava de usar essas frases impactantes assim. Versículo 35 diz: Jesus chorou, né? E alguns até disseram: vede como o amava. E é esse o amor que Jesus Cristo tem por cada um de nós, a ponto de fazer um Deus chorar, movido de íntima compaixão. No 39 ele diz: tirai a pedra. Jesus Cristo não vai fazer o que nós podemos fazer por nós mesmos, tá? Jesus Cristo não vai, através de milagres, fazer o que nós podemos fazer. Se é uma busca de um emprego, eu tenho que entregar currículo, acordar cedo, batalhar. Se é uma busca de uma companheira eterna do jeito, ou companheira ou companheiro eterno do jeito que eu sonho, eu tenho que trabalhar para eu ser esse companheiro eterno dos sonhos de alguém. Então, o Senhor, ele não vai remover as pedras que nós podemos remover. Ele vai entrar a partir do momento que fizermos todo o nosso possível, removendo a pedra, e chegou no ponto, e agora, Senhor, agora eu não posso mais reviver, não posso, o milagre não pode acontecer daqui para frente se tu não entrares. E aí ele diz: tá bom, eu entro, né? E aí ele diz: Lázaro, sai para fora. E o milagre acontece, tá? Dúvidas? Vamos para Lucas 18? Lucas capítulo 18 tem a história de uma viúva que é bem pertinente. Ela fica o tempo todo enchendo aquele juiz, né, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por fim, aquele juiz já não aguenta mais e diz: tá bom, eu vou fazer, tá? Isso. Então, o Senhor se compara ao juiz injusto. Na verdade, ele está querendo dizer para quem ouvia aquela parábola dele, dizendo: olha, se um juiz injusto pôde agir dessa forma justa para com quem estava necessitando, que dirá um pai amoroso e justo? É claro que ele vai agir da forma mais justa possível. E aí, a moral da história já é explicitada por Lucas mesmo no próprio versículo 1. Ele diz: acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, se queremos algo e é justo, devemos pedir e não desanimar. O tempo passa e eu não estou recebendo, ou o tempo passou e o Senhor não me deu aquilo que eu quero, eu tenho que orar sempre e não desfalecer. Lucas 18 também tem uma outra parábola, que é do fariseu e do publicano, que oram, né? E aí vocês vão ver a partir do 10, aí, ele diz até que jejua 2 vezes na semana, que eram o que os judeus mais piedosos faziam, tá? Esse jejuar aí 2 vezes por semana, eles acreditavam que seria os dias em que Moisés subiu e desceu do monte. Então eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. E aí Jesus Cristo, ele mais uma vez reverte a norma. Quando ele conta uma parábola, vocês devem prestar sempre atenção nesse ponto, que a gente espera alguma coisa que aconteça e acontece totalmente diferente, porque aí no 14 ele diz: o publicano, né, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, tá? E aí vai falar sobre o divórcio em Mateus 19. Sobre o divórcio, ele vai deixar lições bem importantes ali a partir do versículo 7, 8. Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí é como se Jesus Cristo tivesse: opa, Moisés não mandou dar carta de divórcio para ninguém.
mas por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eles, opa, ele não está mandando ninguém se divorciar. Foi permitido o divórcio porque vocês são duros de coração. Então, a lei rabínica era muito cruel nessa questão do divórcio, tá? Tinham causas assim que você poderia e deveria requerer o divórcio prontamente, que era um dever religioso. Por exemplo, se a mulher não gerasse filho em 10 anos, era dever do marido se divorciar dela para gerar posteridade com outra mulher. Ou, por exemplo, se a mulher ela fosse considerada impura ou não casta. E olha que não é uma relação sexual como hoje nós conhecemos, como quebrar a lei da castidade, mas as mulheres casadas não podiam nem conversar com outro homem, seriam consideradas impuras e não castas. E aí tinha justas causas que o marido, se quisesse, poderia divorciar-se, que estava justificado. Então era a fala ousada, se a mulher retrucasse o marido, por exemplo, tá? Queimar o pão ou o jantar do marido, ou se até o marido tivesse encontrado alguém mais agradável. Lembrem-se que a mulher não pediu o divórcio, quem pedia era o marido, tá? Então elas eram bastante oprimidas nesse sentido. E aí quando Moisés ele permite uma carta de divórcio, tá? Ele estava dificultando as coisas, não era facilitando, porque para se escrever uma carta de divórcio deveria ser conforme a Mishnah, que é um conjunto de leis orais que os judeus tinham. Devia ser escrita com tinta cáustica, pigmento vermelho, sulfato ferroso ou qualquer tinta que fosse, ou qualquer pigmento, uma resina que fosse duradoura, em uma folha de oliveira ou em um chifre de uma vaca. E deve dar a vaca para a mulher que está se divorciando, ou na mão de um escravo, e deve dar o escravo para a mulher que estava se divorciando. Então, essas coisas deviam ser feitas diante de testemunhas. Hoje, a maioria escreve, mas naquela época não. Você tinha que pagar a um escriba para ele redigir essa carta de divórcio. Então, Moisés, na verdade, estava até dificultando as coisas. Você não, de acordo com a lei, não bastava só oralmente dizer 3 vezes eu me divorcio de você, como era aceito naquela época, tá? A gente pode avançar um pouquinho mais para Marcos 10, porque Marcos 10, a gente vai ter a mesma história, tá? Ele vai falar o que Deus ajuntou, não separe o homem, ou seja, você tem que continuar casado, tá? O casamento é eterno, foi assim que o Senhor primeiro fez, como ele falou, mas primeiro não foi assim. Então, em Marcos 10, versículo 21, tem algo que me chama a atenção, é a história do jovem rico, tá? O jovem mancebo rico que perguntou para ele o que que me falta ainda. É uma boa pergunta, porque a gente pode falar com o Senhor e perguntar o que está me faltando, Senhor. E aí é tanto que o Senhor respondeu: se queres ser perfeito. O perfeito aí não significa sem falhas, mas se queres ser completo. Já que o jovem perguntou: o que que me falta? Para completar você, falta uma coisa. Ele estava dizendo, e estava dizendo porque amava aquele jovem. Ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, ou seja, larga mamão, porque a gente não pode servir a 2 senhores. Deixa mamão, tá? O presidente Harold Lee dizia: somos herdeiros do que nos deram, mas o que estamos fazendo com isso? Hoje,
nos refestelamos no luxo. Vejam agora, nós estamos com uma transmissão ao vivo em mais de um canal, tendo recuperação, tendo a palavra do Senhor acessível no conforto de nossos lares. E o que estamos fazendo com isso? Como nunca antes nos refestelamos no luxo, parece que provavelmente este é o mais severo teste de todos os que já tivemos na história da igreja. Hoje a igreja são somente 2 horas. O que a gente está fazendo com isso? E se perdêssemos esses confortos? E se o Senhor dissesse, abandona essa história da igreja de 2 horas e vamos voltar para uma igreja de 5 horas? Nós estaríamos dispostos a fazer esse sacrifício? Negativo, essa história de online aí para recuperar, negativo, tem que ser presencial mesmo, faltou, né? Então, o que a gente está fazendo com essas bênçãos que chegaram a nós por conta de nossos antepassados? E aí Jesus Cristo fala em Mateus 19, 23 a 24, sobre um camelo passar por um buraco de agulha. Eu já quero advertir a todo mundo aqui que aquela história de que possuía portões em Jerusalém chamado buraco de agulha, e o cara, para passar, tinha que tirar todo o aparato do camelo, não existe isso, tá? Todos os estudiosos concordam que essa é uma interpretação que não era a interpretação corrente. Essa interpretação foi concatenada aí no século XIX. A ideia era ridícula mesmo. Jesus Cristo estava falando de uma agulha e um camelo. Então, quem ouvia dizia, claro que não vai passar. E ele não está condenando as riquezas, mas ele está condenando aquele que ama mais a Mamon do que a ele. Aquele que procura servir a 2 senhores. Ele está dizendo, opa, esse não é o meu evangelho. Você precisa, né, largar Mamon e servir a um só Senhor, que sou eu. Para finalizar, a gente pode ir para João. Capítulo 12, que vai falar sobre aquela mulher que ungia Jesus Cristo. E aí, João diz que foi Judas que reclamou do preço daquele óleo. Lembrem-se que o óleo é dito que ele podia ser vendido por 300 denários. Vocês se lembram de quanto valia um denário? Era um dia de trabalho. Então, imagine, 300 dias de trabalho daria 10 meses. Se pegar 10 meses de trabalho, lançar num óleo para ungir Jesus Cristo. E aí, os outros evangelistas dizem que vários discípulos, ou todos os discípulos reclamaram. Aqui em João, é somente Judas. Mas aí, ele diz, podia ser dado para os pobres. E aí no versículo 7, Jesus diz, deixa ela, não enche a paciência dela, porque para minha sepultura ela fez isso. Parece que essa mulher, definida como Maria por João, foi a única que entendeu que Jesus Cristo deveria morrer. Enquanto Pedro tentava impedir, sendo opositor à ideia de que Jesus Cristo morresse, Maria estava dizendo, eu te apoio, Senhor, e eu vou fazer o que eu posso para te honrar. E ela escolhe gastar esse dinheiro todo nesse unguento, porque Jesus Cristo não seria ungido de acordo com o costume tradicional judeu após a sua morte. E aí, é interessante que no versículo 8 ele diz, porque os pobres sempre os tende convosco. Parece até ser uma crítica de Jesus Cristo ao sistema estabelecido, porque parece que, pela imperfeição humana que nós portamos, sempre vamos ter um sistema em que haja pobre, para suprir essas necessidades do mais rico. Então ele diz, os pobres sempre os tendes convosco, como que sempre vai existir pobre, porque vocês, pela dureza do coração, vão fazer com que sempre tenha pobre para sustentar essas riquezas de vocês. Tá? Vejam aí no versículo 10
que os sacerdotes queriam até matar Lázaro, porque muita gente também estava indo para essa festa da Páscoa para ver Lázaro, né? O povo já gosta de uma fofoca, vamos ver esse Lázaro vivo. E aí, ele pinta aquele quadro famoso de Harry Anderson, que é a entrada triunfal de Jesus Cristo. Tomaram, no versículo 13, Jesus Cristo entrava num jumentinho. E a multidão, acenando ramo de palmeira, clamava: Hosana, bendito o rei de Israel. E eles colocavam as suas vestes no chão. É um precursor do nosso tapete vermelho naquelas festas de Oscar. É como se você estivesse amaciando o caminho para aquele rei, para aquela pessoa importante. Então, toda vez que vocês virem aquela pintura de Jesus Cristo entrando no jumentinho, o jumentinho, um animal pacífico, tá? Dizia, então, quando vocês olham para aquela figura, né, vocês vão ver que era o rei dos judeus, o príncipe da paz, tá? Príncipe pelas vestes estendidas no chão, da paz pelo jumentinho, um animal pacífico, que ele estava montando, entra vitorioso. As palmeiras eram um símbolo da deusa Nike, que hoje a gente tem uma marca famosa, que a gente chama de Nike, tá? Mas era a deusa Nike ou Nice, que simbolizava a vitória e era usada nas competições esportivas, o símbolo da palmeira para o vitorioso. Então, toda vez que olharem para essa entrada triunfal, o retrato pintado por João é o príncipe da paz entra vitorioso. Então, que nós possamos abraçar Jesus Cristo como príncipe da paz e deixar que ele entre vitorioso em nossas vidas. E era essa aula que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? Rogando que cada um de nós possa realmente se deleitar, se deliciar lendo as Escrituras, porque nelas cuidamos que temos a vida eterna, como Cristo disse, Ele próprio, a ressurreição e a vida. E é essa aula que eu gostaria de deixar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.